Ó, quem é que vai gravar o relato de parto aqui comigo? Você vai falar o quê? Você vai falar o quê nesse relato? Hã? Quinca? Bom, gente, vou fazer meu relato de parto aqui, bem amador. Meu cabelo aqui que eu não lavo desde que o neném nasceu. Mas eu sei que vocês não vão prestar atenção nem, vocês vão ficar prestando atenção nela. Então tá de boa. Bom, desde o começo, desde quando eu descobri que eu tava grávida, né? Eu nunca, assim, pensei na possibilidade de ter um parto normal. Na verdade, não é questão de possibilidade. Na verdade, eu nunca tive vontade, né, de ter parto normal. E ao decorrer do tempo foi acontecendo várias coisas, exames alterados, sempre tive muita infecção de urina e candidíase na gravidez. E mesmo tomando antibiótico, mesmo fazendo tratamento tudo certinho, nada resolvia, né, essa questão. Então, quando foi chegando perto, assim, do parto, aí várias questões, assim, levaram a fazer o parto cesárea. Então, tive a consulta com o obstetra e ele me encaminhou para mim ter uma consulta com o cirurgião para poder marcar a cesárea. E aí, quando eu fui ter essa conversa, né, com o cirurgião, ele olhou a minha data de parto e a minha data de parto provável, né? Tava falando, né? Tava falando que... E aí, a minha data provável de parto era no dia 30 de maio. Só que como fazem a cesárea, né, quando é cesárea eletiva, marcada, fazem com 39 semanas. Aí o cirurgião pegou e falou pra mim assim: olha, no dia que você faz as 39 semanas, eu não vou estar aqui na cidade. Eu vou estar aqui até o dia 20, que eu iria estar com 38 semanas e 4 dias, se eu não me engano. Aí ele falou assim: você vai fazer o último ultrassom e você vai mostrar o obstetra, que no caso o último ultrassom foi até o que eu descobri que neném não era uma menina, e sim um menino, né? Eu fui fazer o último ultrassom e tive essa surpresa. Enfim, aí ele falou que eu ia fazer esse ultrassom. Ô, Kinka, pelo amor de Deus, Kinka. Aí ele falou, né, pra mim fazer o último ultrassom e mostrar o obstetra pra ver se já tava tudo certo com o bebê, se já tava maduro, né, pra poder nascer e tal. Aí eu fiz o último ultrassom, fui, mostrei pra doutor Nando, né, o obstetra, e aí ele falou que não poderia autorizar, né, a cesárea com 38 semanas, porque caso acontecesse alguma coisa com o bebê, dele não tá pronto pra nascer ainda, tá prematuro não, né, tipo assim, se o pulmão não tivesse bom ainda, e ele tivesse com problema pra respirar quando nascer, pra culpa não ser dele, né, ninguém responsabilizar ele por isso ter acontecido. Aí eu tive que marcar outra consulta com o cirurgião. Falei que o obstetra não tinha autorizado fazer a cesárea com 38 semanas. E aí ele falou pra mim assim, falou, olha, você agora vai lá na secretaria, vai tentar marcar, vai tentar falar, né, com o secretário de saúde e vai falar pra ele autorizar a cesárea, que se ele autorizar, eu vou encaminhar você pra São Félix do Coribe ou Santa Maria da Vitória pra fazer a cesárea lá. Aí nisso foi uma correria, eles não queriam autorizar a cesárea, só que aí depois, com muita luta, a gente conseguiu, teve que envolver até o prefeito, né, no meio para poder autorizar, porque eu não poderia ter parto normal. E aí marcou, né, marcou pro dia 23. Aí a mulher lá do hospital, a enfermeira-chefe, pegou e falou pra mim ir na segunda-feira, dia 22 à noite, em jejum, para já ficar internada. Aí eu jantei, era 7 horas da noite e fui pro hospital. Quando chegou lá, eu pensei que eu só ia entrar, né? Só ia entrar lá, ficava internada e pronto. Só que aí mandaram eu fazer a ficha e eu fiquei pra ter atendimento normal com o médico. Aí nessa hora eu nem entendi por quê, né? Que eu tava tendo que passar com o médico, sendo que eu ia ficar internada pra fazer um parto, não entendi. Aí demorou, porque tinha um rapaz lá que tava sendo entubado, aí demorou. Aí depois, quando já foi umas 9 horas da noite, foi que eu consegui entrar pra ficar internada na sala. Aí fiquei lá, e quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, a ambulância já tava saindo, já tava pronta, né? Pra gente poder ir pra São Félix.
Aí a gente foi, eu e a madrinha do neném. Aí chegou lá, fizemos a ficha, entramos. Aí quando eu entrei na sala, tava os enfermeiros e estagiários na sala. A sala tava cheia de gente, tinha mulher que tinha ganhado bebê, e tinha outra senhora lá que tava internada também. E aí a sala tava cheia de enfermeiros e estagiários. Aí eles foram muito educados comigo, me entregou a roupa que eu tinha que vestir, né, aquela camisola lá. Falou que era pra me tirar a roupa e colocar aquela camisola. Aí na hora eu fiquei morrendo de vergonha, mas aí eles me tranquilizaram, falaram que era normal. Aí eu coloquei a camisola e eles tinham um bercinho lá, né, que o neném ia ficar quando nascesse. E eles falaram que eu poderia arrumar o berço, poderia colocar a troca, a roupa, né, que ele ia vestir quando nascesse lá. E aí mandaram eu deitar para poder fazer o acesso no meu braço e colocar a sonda. Que o que eu mais tava com medo era essa sonda. Aí como tava, né, a enfermeira tava auxiliando, né, as estagiárias para poder aprender. A estagiária que tava tentando colocar a sonda em mim. E tipo, eu pensava, porque no parto da minha mãe, quando ela foi ter minha irmã, ela falou que colocaram a sonda nela, ela já estava anestesiada, então ela não sentiu nada. Já comigo, eles colocaram antes do parto. Então eu senti tudinho. Aí a moça colocou, aí depois não estava certo, aí tirou de novo. E nisso eu já tava já quase gritando lá de dor, né? Aí a moça não colocou direito, aí tirou, aí colocou de novo, aí depois veio a enfermeira e enfiou o negócio lá, a sonda, com tudo lá. Aí, graças a Deus, deu certo. Só que aí, depois que colocaram a sonda, eu comecei a ter contração. Comecei a sentir dor, sentir dor, sentir dor. E aí, eu falava, né, como era a dor. E aí, falava que eu já tava tendo as contrações de parto, porque, assim, minha barriga ficava muito dura. E detalhe, desde o dia anterior, quando eu tava internada lá em Santana, né, no hospital lá, eu tava sentindo contração de treinamento. Só que sem dor. Minha barriga ficava dura e depois voltava de novo ao normal. E depois que colocaram a sonda, eu comecei a ter a contração com dor. Então minha barriga ficava muito dura e eu sentia uma dor, uma dor, uma dor. E depois passava. E tava assim, em período muito curto. Em menos de 5 minutos eu tava sentindo. Isso já eram umas 9 horas, eu acho. Aí veio, né, eu acho que ele é auxiliar do médico que fez o parto. Ele veio e falou, o médico já chegou. E tipo, eu achei muito rápido, porque assim, eu pensava que eu só ia poder ganhar neném lá por umas 3 horas da tarde, porque, né, coisa assim do SUS normalmente demora. E aí, tipo, umas 9 horas da manhã, o cirurgião já tinha chegado, já ia fazer o parto. E aí eu fiquei impressionada com isso. Já tava a equipe toda pronta, já me esperando na porta. Aí eu levantei, a moça tava me ajudando a levantar, né? Porque eu tava com a sonda no meio das pernas. Aí eu fui andando lá pra fora, a equipe já tava toda me esperando lá. Aí, do nada, a energia do hospital vai embora, fica sem energia. Aí o médico falou assim pra mim, olha, não tem como fazer seu parto agora, porque o hospital tá sem energia e aqui não tem gerador. Então, mesmo que a energia volte agora, possa correr o risco de, enquanto estiver fazendo a cesariana, a energia ir embora de novo, e aí não pode, né? Porque, tipo, é uma cirurgia, né? Não pode ficar sem energia de jeito nenhum. Aí eu voltei pra sala de novo, e aí ele falou que eu ia ser transferida pro Hospital de Santa Maria para fazer o parto lá. E aí ele já tava indo para lá pro Hospital de Santa Maria. Ele ia falar, né, pra ambulância ir lá pegar a gente, para poder me levar também pro hospital. Aí demorou um pouquinho, assim, mais ou menos 1 hora, pra ambulância poder chegar, pra SAMU, né? E aí chegaram, me colocaram lá, tudo bonitinho, dentro da ambulância. E partiu ao hospital. E aí, gente, tava tendo muito baque, né? Tava tendo muito baque na estrada. E antes de eu sair de lá, as enfermeiras ainda falou que eu só ia ganhar o bebê lá e ia voltar para o Hospital de São Félix de novo. E eu fiquei sem entender, né? Como é que eu ia acabar de ganhar a criança e ia voltar para outro hospital de novo. E as enfermeiras ainda falou, né, que ia esperar 6 horas depois parto para eu poder voltar. E eu fiquei mais tranquila. Só que aí não foi bem o que aconteceu, né? E a gente foi pro hospital, levaram a gente para lá. Fui transferida para outro hospital. Aí a gente chegou, eu desci da maca, aí
me acompanharam até uma sala. E eu já fui chegando, já fui direto pra sala de cirurgia. Aí eu deitei, aí o médico já tava lá me esperando. E aí ele me explicou que ia aplicar anestesia e que era pra não ficar quieta, pra não ficar... Tipo, relaxar bem os ombros e ficar com a cabeça baixa. E ele ia explicar na hora que ia aplicar anestesia pra mim não me assustar e tal. E aí uma enfermeira ficou na minha frente pra mim poder sustentar nela, pra mim não assustar na hora da anestesia. Nessa hora começou a entrar um monte de estagiário também. Gente, eu nunca pensei que eu ia ser tipo, que iam me usar pra poder ter aula, pra poder ensinar estagiário. O médico foi ensinando lá pra eles o que eles iam ter que fazer e tal. E aí eu nunca pensei que eu ia pra lá pra poder, né, ser um exemplo de aula de medicina, porque, né, eles iam me usar pra poder aprender a fazer um parto. Enfim, aí foi, aplicou anestesia, bonitinho. E assim, é uma dorzinha assim chata, porque assim, na hora que tá enfiando a agulha eu não senti nada, eu só senti tipo a anestesia entrando assim, aí ela tipo que vai dissolvendo lá nas costas, aí depois você sente uma dorzinha assim nas costas. E aí depois eles mandam a gente deitar, vai organizando tudo lá, colocando aquela cortina assim na frente da gente. Começou, né, o parto, eu não tava sentindo nada. Ah, gente, teve também a parte que o médico falou, né, pra mim arribar a perna, mexer a perna, uma coisa assim. E aí eu colocava muita força na perna e não conseguia levantar. Aí ele falou, ah, já tá bom já pra começar. E aí depois eles começaram tipo que passar alguma coisa nas minhas pernas, que eu não sei o que era. E eu não sentia, eu só sentia muita cosquinha. Só sei que, tipo assim, fazendo muita cosquinha, e eu comecei a rir no meio da sala, comecei a gargalhar no meio da sala, de tanta cosquinha que eu tava sentindo. Nem sabia que tinha começado, eu só percebi que tinha começado porque a gente sente, tipo assim, o corpo balançando assim, que eles vai mexendo lá, e aí eu senti meu corpo todo remexer, e aí eu pensei, ah, começou. Ai, gente, minha pressão começou a baixar muito, eu comecei a ficar tendo, assim, aquela sensação de desmaio. E eu fui começando a ter vontade de vomitar. E aí o médico falava, né, qualquer coisa que você sentir, você avisa. E eles também sempre monitorando a pressão. Eles sempre monitorando a pressão, vendo se tava tudo certo comigo. E aí eu falei, eu tô passando mal, eu vou vomitar. Aí eles falavam, só virar pro lado e vomitar, não mexe o braço não e tal. Aí eu comecei a vomitar. Não tinha nada no estômago, né? Só tinha uma água amarela lá. E o estagiário, né, que tava monitorando a minha pressão, falou assim, doutor, tá em 7. E aí o doutor aplica não sei o que lá nela, e aí eles sempre aplicando um medicamento lá, porque eu acho que era pra normalizar a pressão, né? E aí, gente, só sei que eu senti isso 3 vezes. Eu vomitei 3 vezes no total do parto. E aí, depois, né, que o enjoo passou, eu não tava sentindo mais nada, eu senti um sono. Mas era um sono, assim, que o rapaz tinha que ficar cutucando, conversando comigo pra eu poder dormir, pra eu não dormir, porque eu já tava... Eles falavam comigo e eu ficava, tipo assim, lesada, sem entender nada do que eles estavam falando, porque eu só tinha vontade de dormir. Depois o neném nasceu, e aí ele ficou tipo que entalado, e aí meu coração disparou, porque eu pensei que ele não ia chorar, eu fiquei com medo dele não chorar. E aí ficou, acho que 1 ou 2 minutos ele sem chorar, mas também na hora que chorou, estrondou a sala toda. Caiu no telhado. Oh, mas foi um grito que todo mundo assustou na sala. E eu fiquei assim, triste, porque se o parto tivesse sido em São Félix, as enfermeiras já falou que ia tirar a foto, né, do momento que ele nascesse. Só que como foi em Santa Maria, foi tudo assim, corrido, então não deu para tirar a foto dele quando ele nasceu. E aí quando ele nasceu, eu só escutei o choro, já levaram ele para outra sala lá para poder pesar, né, e colocar a roupa, então eu não vi ele quando ele nasceu. E aí depois que já tinham arrumado ele lá bonitinho, que a estagiária trouxe ele pra me ver. Só que não deu pra me ver direito porque eu tava deitada, né? E ele tava assim de lado. E aí levaram ele lá pra outra sala pra ficar com a minha acompanhante. E aí terminaram lá de costurar, terminaram a cirurgia e depois foram me colocar da maca pra outra maca
E aí foi uma luta porque eu sou pesada, né? E aí eles não conseguiam me colocar. E aí eu tiveram que puxar o lençol e eu fiquei morrendo de medo de me deixar cair lá. Enfim, eu tenho medo de tudo, né? Fiquei lá deitada, fiquei lá quietinha. E aí depois foi passando o efeito da anestesia. Fui começando a sentir arder. E aí eu fui começar a chamar Jesus e fui começar a chamar mãe, pelo amor de Deus. Isso a Globo não mostra. Hora dessa não de mãe. Fui começando assim, sentir as dorzinhas assim. E aí teve uma hora que começou a ficar insuportável as dores. Só que aí entrava a enfermeira toda hora na sala perguntando se eu tava bem. Aí eu falava que eu tava sentindo muita dor. Iam lá e colocava soro e colocava remédio dentro do soro e aí a dor passava. Graças a Deus eu tive muita sorte assim no lugar que eu ganhei meu filho, porque graças a Deus a equipe de enfermagem lá tá de parabéns. Que não me deixaram sentir dor de jeito nenhum. Enfim, aí acho que não passou nem 2 horas, eu não sei porque eu não tava olhando as horas. Aí já me transferi de novo pro outro hospital que eu tava. E aí me transferiram de volta. E aí quando foi umas 5 horas da tarde já deram banho nele. E aí o mais sofrido assim foi a questão do hospital, porque o hospital assim, não parecia um hospital, sabe? Porque não tinha ar-condicionado, era aberto. E o hospital, tipo, não tinha muro, então qualquer pessoa que passava na rua encostava lá na janela. Inclusive eu passei muita raiva com o pai do bebê que tava lá internado junto comigo, porque ele ficava na janela e tipo, a gente lá sem roupa, porque a pessoa quando ganha bebê, a pessoa fica praticamente sem roupa. Inclusive na hora que estavam colocando minha sonda, na hora que eu olho pela janela, tá o cara lá na janela. Tô olhando. Olha o menino lá. E aí eu fiquei com muita raiva disso, só disso, assim, dessa questão, assim, que o hospital não, parece que não tinha regras. E o hospital não era forrado, então tinha muito inseto, tinha muita muriçoca. E foi difícil, assim, pra poder dormir, porque o neném tava dormindo, aí vinha muriçoca, e ela acordava, aí tinha que ficar, né? Foi uma luta, mas graças a Deus deu certo. Então, pelo fato de ser cesárea, eu pensei que ia ser 3 dias, né, que eu ia ficar no hospital. Só que aí depois, fiquei 2 dias, eu ganhei num dia, às 11h23. E a gente foi embora, ganhou alta no outro dia, meio-dia. Só que aí, como precisava do pessoal da prefeitura, né, de Santana, mandar a ambulância pra lá, pra poder me buscar, então demorou, né, a gente só foi chegar em casa, acho que eram umas 8 horas da noite. Então é isso, gente. Acho que não tem mais nada pra falar. Foi isso que aconteceu. Foi assim que foi meu parto. Graças a Deus tive a cesárea do jeito que eu queria e do jeito que foi melhor pro meu filho. E se fosse pra mim ter, novamente eu teria com certeza. É complicado porque você se priva, né, de muitas coisas. Mas foi assim que Deus quis, foi assim que aconteceu. Então não tenho espaço para arrependimento. Graças a Deus tá tudo bem. Tive uma experiência ótima. E é isso. Tchau.